Graça e paz, aluno. Bem-vindo ao canal Prof. Lima. Vamos ter uma conversa aqui sobre leitura atenta. É uma técnica que vai te ajudar a estudar, compreender e aprender o que você está estudando. Então aqui a gente tem uma coleção de vídeos que eu estou postando para te ajudar ao estudo. Então me segue nos meus canais e veja esses vídeos. E bom estudo. Então vamos à técnica. Leitura atenta. O que vem a ser? Leitura atenta é uma técnica que a primeira recomendação, não tenha pressa. Digamos que foi te dada a missão de ler 20 páginas. Cara, não adianta você ler toda de uma vez só se você tem dificuldade de lembrar o que você leu. Então, divida em pedaços. Muitas vezes tem tópicos, né? Então, sessão 1.1, sessão 1.2, sessão 1.3. Então, em vez de você estudar as 10 sessões que tem essas 20 páginas, estude uma sessão. Compreendeu? Então você está bem. Então não tenha pressa de ler tudo de uma vez só, ok? Segunda dica, não avance se não compreendeu o que leu. Então não adianta você ir para a seção 1.2, 1.3 se você não entendeu o anterior. Então Francisco de Assis, ele tem uma frase que ajuda muito. Faça pouco, mas faça bem. Ok? Na engenharia, na indústria, a gente tem um problema sério com retrabalho. Você produz uma coisa, chega lá no final, a peça que você produziu está com defeito. Então ela tem que voltar para ser refeita. Isso dá um custo, dá uma logística complicadíssima. Isso vale para a vida, isso vale para as coisas que a gente faz, isso vale para o estudo. Então, mais vale você estudar pouco e entender o que você estudou do que passar o olho por cima de tudo, não entender nada, que vai te fazer ter que estudar tudo de novo. Então, faça pouco e faça bem. Próxima dica, faça perguntas ao texto. Então, quando você estiver lendo o texto, você pergunta a ele. Então, quando você tem um desempenho melhor de lembrar e já compreende melhor o que está lendo, você lê uma página inteira e faz essas perguntas. Mas quando você está começando e você tem dificuldade de memorização, então eu recomendo que você reduza por parágrafo. Então, para cada parágrafo, você vai fazendo essas perguntas, ok? Quais são as perguntas? Do que se trata o texto? Não adianta você ler, passar o olho e ter a mínima ideia do que está estudando. Então, dê nome ao que você está estudando. Do que se trata? Então, você está estudando em física cinemática, então o que você está estudando é cinemática. Mas o que em cinemática? O que ele está querendo te apresentar? O que ele pretende te ensinar? Então, nessa leitura, você começa a ter assim, qual é a intenção do texto a te falar. Muitas vezes só vai ficar claro essa intenção depois de você ter lido mais alguma coisa à frente. Mas, se você já consegue matar logo de cara qual é a intenção, então você já responde essa pergunta. Outra, alguma definição nova, muitos textos te apresentam termos novos, definições novas, que são termos técnicos. Então você tem que ter atenção sobre essa definição nova que está sendo apresentada. E alguma palavra que não conhece. Muitas vezes a língua portuguesa te dá alguma coisa que assim não faz parte do seu vocabulário. Então procure o dicionário e veja o que está sendo dito. Compreenda o texto. A minha dica, faça por parágrafo. A próxima, faça anotações e marcações do texto. Tem gente que gosta de gravar, passar o marcador, tem gente que escreve do lado. Não se intimide de escrever. Numa próxima leitura, essas anotações e essas marcações vão te facilitar. Um erro comum dos meus alunos é que quando começa a ler pela primeira vez um texto, ele vai marcando e marca tudo. Daqui a pouco a página está toda amarela, né? Porque ele marcou tudo. Bem, se você marcou tudo, você está dizendo que tudo é importante, então você não conseguiu filtrar o que é importante. Então tenha atenção sobre a marcação. Sublinhou tudo. Procure palavras-chave, procure coisas que são de destaque dentro de tudo. Então, assim, se você tem a sensação que está marcando tudo, então dá uma pausa nessas marcações, tá? E
deixa se aprofundar. Porque se você vai marcar tudo, é a mesma coisa que não marcar nada. Ok? Próxima. Se necessário, releia. Muitas vezes você lê um texto, não entende nada, mesmo fazendo anotação, marcação, então releia. E se você estancar ali naquele texto, bem, existem algumas estratégias quando você bloqueia, quando você está nesse problema de ler e não entender. Continue lendo algumas sessões à frente, que talvez na sessão à frente te explique a anterior. Outra questão, talvez você não esteja entendendo porque a leitura anterior, das sessões anteriores, não foi tão atenta a ponto de entender o encaminhamento. E terceiro, existe essa possibilidade que você não tenha compreendido mesmo. Então você vai precisar de ajuda para compreensão desse texto específico. Então, nessa hora, você tem uma pergunta específica. Professor, esse parágrafo aqui eu não entendi. Então, ele vai te responder o que você não entendeu. Ok? Espero ter te ajudado, que essa técnica facilite teus estudos. Então, leitura atenta. Não tenha pressa. Não avance se não compreendeu o que leu. Faça perguntas ao texto. Faça as anotações e marcações no texto. E, se necessário, releia. Deus abençoe. Até a próxima.